Olá, meus amigos. Então, voltamos aí para o nosso quinto bloco. Lei Maria da Penha. Né? Então, vamos ver se eu consigo aí, nesse bloco, a gente abordar as questões Maria da Penha e finalizar aí lesão corporal, tá? Então, nós temos, vamos falar então na lousa grande aqui para ficar melhor a visualização de vocês. Vou mostrar para vocês aqui, ó, um histórico a respeito da evolução, né, da violência doméstica. Na verdade, um histórico da como a violência passou a ser tratada no Brasil a partir da Constituição de 1988. Né? Então nós tivemos aí uma série de dispositivos tratando da violência de forma mais especializada. Né? Então nós temos aí, ó, Estatuto da Criança e do Adolescente, tratando da violência contra o adolescente e a criança, os crimes hediondos, né, uma seleção de crimes mais graves, crime de tortura, a violência no trânsito, violência contra o meio ambiente, violência contra o idoso e a violência doméstica, e um tema tão flamejante nos dias atuais. Né? Nós sabemos aí que, infelizmente, existe um número muito grande de ocorrências. A gente vem percebendo aí nos tribunais um incremento no número de processos e nós estamos vivendo a pandemia e eu tenho notícia aí de amigos que fazem plantão que têm observado aí aumento dessas ocorrências. Não sei se a galera está mais confinada, aumenta conflito, mas enfim, está acontecendo isso, beleza? Então aí, ó, é importantíssima a conscientização com relação a esse problema, né? Denunciar, não ser conivente. Nós sabemos que existem várias situações, várias circunstâncias, né? Às vezes a mulher depende financeiramente, mas isso não é justificativa para permanecer apanhando aí de alguém, tá? Então aí eu sei que são imagens chocantes, mas a ideia é justamente alertar para esse tipo de problema, né? E o camarada bate, espanca, depois ele vem ali, não, olha, me desculpa, né? Eu vou abordar isso um pouco mais adiante quando a gente falar de ação penal, mas houve um período aí no tribunal que eu via lá muito comum, né? A mulher chegar na audiência e, não, ele é bonzinho, fizemos umas pazes, mandou flores, chocolate, bombom, sei lá o que, e aí eu voltei e tal, não sei o que. Então nós vamos perceber que houve uma mudança, inclusive aí, praticada pelo Supremo Tribunal Federal. Claro, ele foi provocado numa ação e ele fez uma mudança aí no que diz respeito à ação penal, nós vamos ver mais adiante, tá? Então é um problema muito sério e a gente tem que tratar isso com muita seriedade. Então, seguindo aí, bom, a gente tem que, no que diz respeito à violência doméstica, diferenciar aí vítima homem de vítima mulher. O homem, né, ele pode ter a proteção aí da lesão corporal no âmbito doméstico, só que a mulher, além da proteção da lesão corporal, que nós vamos ver aí o parágrafo 9º, o 10 e o 11, a mulher também tem a favor dela medidas protetivas, né? Muito se discute aí a possibilidade de medida protetiva contra a mulher, né? Então volta aqui para mim. Sei lá, outro dia um amigo meu comentando uma situação de um filho dele que terminou um relacionamento e a moça não se conforma e ela persegue, ela manda e-mail, ela escreve para outras pessoas, para amigos, e não se conforma, e enfim. E ele me perguntou, olha, esse negócio de medida protetiva, tal. Então na ideia dele, ele queria uma medida protetiva para o filho contra a ex-mulher, ex-noiva, ex-esposa, sei lá. Né? Eu falei, olha, enfim, tem que provocar o poder judiciário para ele se manifestar. Mas, em geral, né, o que se tem é que a medida protetiva ela é destinada aí às mulheres, né? Embora existam muitas críticas que a Lei Maria da Penha ela poderia ter protegido, né, de maneira mais ampla, não só a mulher, porque nós temos situações também de, por exemplo, de filhas que agridem, abusam do pai, né, idoso. Mas cai no Estatuto do Idoso. Né? Tudo bem, mas existe essa situação que é dentro da violência doméstica. Então,
é uma questão aí para se pensar. Mas vamos voltar para cá. Então, o que nós temos aqui? Bom, lesão corporal dolosa de natureza leve no âmbito doméstico. Olha só o que diz o parágrafo 9º aí. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, então olha só os personagens aqui, né, autores do crime, ou com quem conviva ou tenha convivido, e aqui a convivência é lato sensu, ou ainda prevalecendo o seu agente das relações domésticas, de coabitação, ou até mesmo de hospitalidade, olha só. Né? Então, olha a amplitude desse parágrafo, né? Como o legislador procurou abarcar aí uma gama muito grande de situações que acontecem no âmbito doméstico, né? Levando até a questão da hospitalidade, detenção de 3 meses a 3 anos. Eu pessoalmente acho a pena muito baixa para a gravidade que nós temos nessa situação, tá? Então, olha só, como altera o intervalo de pena mínimo e máximo, o parágrafo 9º, ele é uma qualificadora do caput, tá? Ele é uma qualificadora do caput, porque só se aplica a lesões leves no âmbito doméstico, porque se for grave e gravíssima tal, aí vai aplicar o parágrafo 1º e parágrafo 2º. São os outros parágrafos que são aplicados. O parágrafo 9º, ele é uma qualificadora do caput, só no caso de lesão leve, tá? E não exige que a vítima seja mulher. Porque olha só, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro lá, não está especificando aqui gênero, tá? Então vamos seguir aí na análise disso. Então vamos ver aqui, ó, quais são as figuras elencadas na lei ali, né? Os personagens que nós temos ali, ó. Parentes, né? Então ela fala em ascendente, descendente, irmão, como, né? Cônjuge ou companheiro, né? Contra a pessoa com quem conviva ou tenha convivido. Olha só, república de estudantes, namorados, amantes, né? Então é uma questão aqui só de convívio, não necessariamente de vínculo afetivo ou sanguíneo. Olha só, né? Quem vive aí em república ou quem já morou em república sabe que às vezes a convivência nem sempre é fácil, né? Eu, quando fiz a academia da Polícia Federal, aí, aliás, perdi contato, só tenho contato com um dos colegas que era do meu alojamento, a gente acabou perdendo contato. Éramos em 5 dormindo no mesmo alojamento ali, né? Então tinha um goiano, um gaúcho, um cearense e um brasiliense lá, né? O que eles chamam de encandango lá. E eu de São Paulo, então imagina, tinha um dialeto ali, né? Misturado na coisa toda. Então de vez em quando rolava uma tensão, né? E aí, se isso resultar violência doméstica, tá aí, ó. Conviva, né? Ou tenha convivido, né? A questão do convívio ou tenha convivido. Seguindo, relações domésticas de coabitação ou hospitalidade, olha só. Pode caracterizar a violência doméstica até mesmo contra um visitante, contra um prestador de serviço na sua casa, enfim, tá? Então, em razão da extensão da pena, não é crime de pequeno potencial ofensivo, volta. E isso aqui é importante. Por que é importante? Porque não incide aqui na violência doméstica as benesses da Lei 9.099, como, por exemplo, a suspensão condicional do processo prevista no artigo 89, ou então a transação penal, né? A transação penal, poder trocar aí porrada por cesta básica, né? Não cabe. Também não cabe pena alternativa, porque é crime com violência. Então, essa história de, vou trocar aí, né? É verdade. Não sei quem me perguntou outro dia. Doutor, esse negócio aí, né? Cabe cesta básica em violência? Não, eu falei, violência doméstica não cabe. Então, olha só. Não é crime de pequeno potencial ofensivo, logo não cabem as benesses previstas na Lei 9.099 de 95, Juizado Criminal Especial. Voltando para cá, então. Seguindo, o que diz o parágrafo 10? Olha só. Se
a lesão praticada no âmbito doméstico for de natureza grave, gravíssima ou seguida de morte, né? Olha só, nas circunstâncias do parágrafo 9º, ou seja, se for violência doméstica e resultar lesão grave, gravíssima ou pré-dolosa, porque o parágrafo 1º a 3º, que é a lesão corporal seguida de morte, a pena vai ser aumentada de 1/3. Então, o que acontece? Volta para mim. Eu pego lá as penas previstas no parágrafo 1º, 2º e 3º e majoro em 1/3. E eu ainda vou aumentar em 1/3. Então, se aplica às lesões grave, gravíssima e pré-dolosa quando praticadas no âmbito doméstico, ou seja, nos termos do parágrafo 9º, cônjuge, companheiro, irmão, blá blá blá, quem tenha convivido, conviveu, etc, hospitalidade, etc, etc, etc. Legal? Então o parágrafo 9 é uma qualificadora do caput e o parágrafo 10 é uma majorante que se relaciona ao parágrafo 1º, 2º e 3º. Volta para a losona aí, tá? Então, olha lá, né, como eu acabei de falar, não vai se aplicar o caput, por quê? Porque quem vai cuidar do caput é o parágrafo 9º. Então, no caso de vítima deficiente, né? No caso de vítima deficiente, olha só. Na hipótese do parágrafo 9º, ou seja, da violência doméstica resultando lesão corporal leve, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Então nós temos aqui mais uma causa de aumento quando da violência doméstica resultar lesão leve para a vítima portadora de deficiência. E quem é pessoa deficiente, existe aí um decreto, né? Existe um decreto estabelecendo o que é, olha só, o portador de deficiência. Está aqui, ó, nos artigos 3º e 4º do decreto 3.298 de 99, que regulamentou a lei 7.853 de 89. Então, o que é deficiente, aliás, até para efeito de concurso público, né, para aquelas vagas especiais para quem tem deficiência, as bancas examinadoras, elas vão se basear neste decreto aqui para conferir, para confirmar a deficiência, tá? O César Roberto Bittencourt, ele fala, não tem que ver decreto coisa nenhuma, tem que analisar caso a caso. Mas isso aqui é um critério mais objetivo. Evidentemente, para evitar responsabilidade penal objetiva, o agente praticante da conduta lesiva, né, quem vai praticar a lesão corporal, ele deve conhecer a condição de portador de deficiente da vítima, tá? Ou seja, deve integrar o dolo do agente à condição de portador de deficiência física, tá? Então, seguindo aí, ó, isso aqui é novo, né? Causa de aumento se a lesão corporal for contra agente de segurança pública e seus parentes. Olha só o parágrafo 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, que são os artigos que tratam das forças policiais, forças armadas e demais autoridades, olha só, né? Sistema prisional, Força Nacional de Segurança, estes elementos do 142, 144 e também os integrantes do sistema prisional, Força Nacional de Segurança, que foi aquela força criada pela União, né? Traz elementos de várias forças aí para situações específicas. A gente percebe alguns governadores, quando tem problema de rebelião e tal, solicitam a Força Nacional de Segurança. Então, quando a lesão é praticada contra essas figuras, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra, olha só o vínculo de parentesco, então, cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Então, para configurar a majorante de pena de 1 a 2/3,
O crime deve ser cometido contra esses agentes de segurança previstos aqui nos artigos da Constituição e aqui da Força Nacional de Segurança e agentes penitenciários, desde que a lesão corporal seja decorrente do exercício da função ou em razão dela. Então volta aqui para mim. Se esses agentes estiverem de férias no Nordeste e lá acontecer uma situação que ocorra lesão corporal, não incide majorante, porque não tem nada a ver com cargo e função que eles exercem. Tá? A majorante se destina para quando a lesão ocorre em decorrência do cargo ou da função exercida. Beleza? Isso aqui é sinal de ok de mergulhador, hein? Não estou mandando ninguém para aquele lugar. É assim, ó, mergulhador diz que está tudo ok embaixo d'água deste jeito. Então vamos lá. Voltando para cá. Então eu só vou projetar aqui para vocês, né, o artigo 142 da Constituição Federal, né, para ficar aí, eu citei ali quem compõe, né, ó, Forças Armadas, tal, né, quem compõe aí o artigo 142. E o artigo 144, que traz aí, né, as forças de segurança pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiro e Militares, tá? Só uma observação aqui. Vejam que não estão mostrando guarda municipal, volta para mim. Volta para mim. Mas da mesma maneira que com relação ao homicídio praticado contra esses agentes, que também é novo, né? Tem um parágrafo lá no homicídio que foi acrescentado para esses vítimas, né? Esses agentes. Da mesma maneira que a jurisprudência vem entendendo que guardas municipais vem funcionando como força auxiliar aí. Claro que a função principal do guarda municipal não é sair investigando, mas ele pode prender em flagrante como qualquer do povo pode. E eles muitas vezes são vítimas de crime em razão da função. Então, se vem valendo para o homicídio, vale também para a lesão corporal. Então, embora não estejam previstos aí nestes artigos que eu mostrei da Constituição Federal, não está aparecendo aqui, né? No 144, eu não salvo engano, acho que é parágrafo 6º que fala da guarda municipal, também se a lesão corporal for contra um guarda municipal no exercício da função, ele vai haver a majoração da pena. Então volta para cá, volta para mim. Vamos ver então, para finalizar aí lesão corporal, a questão da ação penal. Em geral, a ação penal para todas as lesões, né, olhando no âmbito, no panorama geral, a lesão corporal é pública incondicionada. Mas, como a nossa vida não é fácil, né, nós temos aí, no caso da lesão corporal leve, né, ela vai ser pública condicionada, isso eu tinha falado lá quando nós vimos a lesão leve, né, eu falei do artigo 88 da Lei 9.099, e no caso da lesão corporal culposa, também é pública condicionada à representação. Ou seja, regra geral, grave, gravíssima, tal, incondicionada. No caso das lesões, da lesão leve ou culposa, condicionada à representação. Por quê? Porque elas são tratadas pela Lei 9.099 e o artigo 88 da Lei 9.099 exige representação para o processamento, ou seja, o promotor, o delegado dependem de representação para agir. Legal? Regra incondicionada, temos essas duas exceções. Mas nós temos aí a questão, né, das lesões corporais no âmbito familiar, né, do violência doméstica. Olha só, se for leve, né, no caso do homem, lesão leve continua pública condicionada porque vai para a Lei 9.099, tá? Agora, no caso de mulher, a própria, olha lá, Lei Maria da Penha, né? O que acontece? Nós tivemos uma modificação aqui. Antes, o artigo 41 da Lei Maria da Penha, né? O artigo 41 da Lei Maria da Penha, ele falava aí da possibilidade de retratação, né? Era condicionada, tá?
Só que o Supremo Tribunal Federal, julgando a ação direta de inconstitucionalidade número 4424, entendeu que no caso da mulher, mesmo a lesão leve, tem que ser pública incondicionada, tá? Pública incondicionada. Isso foi julgado em 2012. Olha só, 8 anos atrás aí nós temos agora, né? Então, no caso da violência doméstica, mesmo no caso da lesão leve, agora, por conta de decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é pública incondicionada. Volta aqui, meus amigos. Por que disso? Porque era comum a mulher chegar lá diante do juiz e se retratar, porque havia conciliado com o marido e tal. Então o camarada batia na mulher, aí ia lá, bombonzinho, flor, não sei o que, convencia, ou a mulher às vezes tinha dependência econômica. Bom, enfim, tem vários fatores, uma questão de sociologia aí, né? Não dá pra gente estender aqui, mas é muito mais uma questão sociológica de entender o fenômeno, mas infelizmente algumas mulheres apanham e continuam com o camarada. Elas chegavam na audiência e se retratavam. Aí o Supremo, não. Né? Vamos desestimular aí esse negócio. Agora, a ação pública incondicionada, promotor e delegado podem agir no caso de violência contra a mulher, mesmo que a lesão seja leve. Tá? Então tá aí a sistemática da ação penal, voltando para cá. Então, bom, aqui é só eu peguei, achei legal esse site aí, Entendeu Direito, né? Tô mostrando a fonte de onde eu tirei a figurinha, né? Bacaninha aí a figura, né? Uma lesão leve, grave, gravíssima, seguida de morte, né? Então tem um resuminho. E aqui também eu montei um quadro, né? Com as lesões simples, grave, gravíssima e seguida de morte, só para ficar bem visual aí, né? E meus amigos, terminamos então o último bloco da lesão corporal, do tratamento da lesão corporal. Eu sempre costumo deixar uma mensagem, né? O homem é mortal por seus temores e imortal pelos seus dizeres, né? Pitágoras, para a gente refletir. E lembrando aí, ó, sempre força, coragem, né? Sangue nos olhos, faca entre os dentes, estudo, determinação, repetição. É assim que vocês vão alcançar sucesso. É assim que vocês vão alcançar a aprovação, seja na OAB, seja em qualquer concurso público de que nós chamamos de carreiras secundárias, aí, analista, escrevente e tal, ou as carreiras principais, né? Aqui não há nenhum demérito em secundário em principal, é só porque existe um prazo para você poder prestar para as carreiras de juiz, promotor, etc., os 3 anos, né? Dependendo do delegado de Polícia Federal, hoje, se não me engano, exige 2 anos, mas tem aí as regras específicas de cada carreira. Precisa ter o quê? Disciplina, regularidade no estudo, método, né? Não adianta ficar se matando horas e horas, tem que ter método, estudar com qualidade. Tenho certeza que vocês vão alcançar o objetivo. Legal? Forte abraço aí. E se gostou, dá uma força, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve, dá joinha, comenta, critica, mesmo que, assim, Salim, puta, a aula tá uma bosta. Sei lá, fala isso daí, porque aí pelo menos eu vou corrigindo. Eu preciso do feedback para poder melhorar. Legal? Grande abraço aí a todos. Até mais.